Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre transporte rodoviário de passageiros. A NTT suspende autorização da base JK em linha entre Brasília e Guarulhos por supostas irregularidades operacionais. Decisão cautelar publicada no Diário Oficial da União aponta uso de conexões virtuais para atendimento de mercados não autorizados. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, determinou a suspensão cautelar do termo de autorização OTA da empresa transportadora Bus JK Limitada para a operação da linha Brasília a Guarulhos. A medida foi oficializada por meio da decisão SUFES número 3, publicada na edição desta quinta-feira, 28 de maio de 2026, do Diário Oficial da União, segundo a decisão assinada pelo Superintendente de Fiscalização de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros da ANTT, Hugo Leonardo Cunha Rodrigues. A medida foi adotada após a constatação de supostas irregularidades reiteradas na execução do serviço autorizado. De acordo com o texto publicado pela agência reguladora, a fiscalização identificou a utilização de escalas e conexões meramente sistêmicas, virtuais e artificiais, mecanismo que, segundo a ANTT, teria sido utilizado para atender mercados não autorizados dentro do regime de autorização vigente. Suspensão tem caráter cautelar e preventivo. A ANTT esclareceu que a suspensão do TAR possui natureza cautelar e preventiva, não representando ainda uma penalidade definitiva contra a transportadora. A medida permanecerá válida até a conclusão do processo administrativo ordinário, que será instaurado para apurar as infrações apontadas pela fiscalização. Durante o processo, a empresa terá garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa. A autorização suspensa corresponde ao TAR número DFSP 15.27001, vinculado à operação da linha interestadual entre o Distrito Federal e o Estado de São Paulo. Passageiros deverão ter direitos garantidos. Na decisão publicada no Diário Oficial da União, a agência também determinou que os direitos dos passageiros afetados sejam integralmente assegurados pela empresa. Entre as obrigações previstas
estão a devolução dos valores pagos pelos bilhetes ou a realocação dos usuários em outras empresas autorizadas sem custos adicionais aos passageiros, conforme estabelece a legislação federal do transporte rodoviário interestadual. A determinação segue dispositivos previstos na Lei nº 11.975 de 2009 e na Resolução ANTT número 6.033 de 2023. A empresa poderá recorrer da decisão. A transportadora BusJK Limitada terá prazo de 5 dias para apresentar recurso administrativo contra a medida cautelar aplicada pela ANTT. Além disso, a agência informou que equipes de fiscalização poderão lavrar autos de infração caso seja identificado eventual descumprimento da suspensão determinada. Segundo a decisão, poderão ser aplicadas penalidades previstas na Resolução ANTT número 233 de 2003, incluindo multas por operação em desacordo com o termo de autorização e por eventual indução do usuário ao erro. O processo será encaminhado às SUPAS. A ANTT também determinou o envio do processo administrativo à Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, o SUPAS, para atualização cadastral da transportadora e ciência da medida aplicada. A decisão entrou em vigor imediatamente na data de sua publicação no Diário Oficial da União. Galera, chegou essa notícia aqui para a gente. E eu vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E essa eu trago diretamente da ANTT, que acaba de suspender a autorização da BusJK em linha entre Brasília e Guarulhos por supostas irregularidades operacionais. Segundo informações do portal Ônibus e Transporte, a ANTT ela determinou a suspensão cautelar do termo de autorização OTAR da empresa transportadora BusJK para a operação da linha Brasília a Guarulhos. E a medida foi oficializada por meio da decisão SUFIS número 3, que foi publicada na edição desta quinta-feira, 28 de maio, do Diário Oficial da União, ou seja, o DOU. E segundo a decisão que foi assinada pelo Superintendente de Fiscalização de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros da ANTT, o SUFIS no caso, Hugo Leonardo Cunha Rodrigues, a medida foi adotada após a constatação de supostas irregularidades reiteradas na execução do serviço autorizado. Segundo também o texto publicado pela ANTT, a fiscalização identificou a utilização de escalas e conexões meramente sistêmicas, ou seja, virtuais e artificiais, mecanismo que, segundo a própria agência, teria sido utilizado
para atender mercados não autorizados dentro do regime de autorização vigente. E sendo que também a ANTT ela esclareceu que a suspensão do TAR ela possui natureza cautelar e preventiva, não representando ainda uma penalidade definitiva contra a transportadora. E essa medida permanecerá válida até a conclusão do processo administrativo ordinário, que será instaurado para apurar as infrações apontadas pela fiscalização. E durante o processo, a empresa terá garantidos os direitos ao contraditório e também à ampla defesa. E a autorização suspensa, a autorização que foi suspensa, corresponde ao TAT número DFSP 1527001, vinculado à operação da linha interestadual entre o Distrito Federal e o Estado de São Paulo. Pois bem, infelizmente só resta à empresa duas opções, ou no caso, a primeira opção, que é a devolução do valor integral dos bilhetes que foram emitidos antes desta decisão ser, no caso, determinada pela SUFES da ANTT, ou realocação dos passageiros que iam, de fato, no caso, utilizar o serviço da própria empresa em outras empresas autorizadas, mas às custas da transportadora Buzzer JK e sem custos adicionais aos seus passageiros. Só resta essas duas opções, apesar que ela pode tentar recorrer dessa decisão da SUFES, mas pode haver a possibilidade maior dela sofrer uma derrota acachapante, pois essa decisão está com dados, no caso com provas provas que foram obtidas pelo próprio SUFES, que é a Superintendência de Fiscalização da ANTT. Pois bem, ela pode até tentar recorrer, mas tem sim possibilidades maiores dela sofrer, no caso, uma derrota acachapante, pois sem provas que foram obtidas pela própria SUFES, que é a Superintendência de Fiscalização da ANTT. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.